E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, a história de Samuel. O que mais me chama a atenção na história de Samuel é a sinceridade que ele teve desde menininho até quando chegou a idade de partir para o Senhor. Ele passou por diversas experiências, teve maus exemplos, foi basicamente criado na companhia da família do sacerdote Eli, cujos filhos eram depravados, eram rebeldes, eram desobedientes a Deus. E, no entanto, ele não aprendeu com os maus exemplos. Pelo contrário, desde criança propôs no seu coração que haveria de seguir o Senhor e de fazer a vontade do Senhor. E com essa vontade ele se preocupou sempre, até o dia em que ele se sentiu rejeitado por Israel quando eles pediram um rei. Ele tinha o hábito de falar com o Senhor e ele foi orar e o Senhor disse: olha, Samuel, não se entristeça o seu coração por causa disso, porque não é você que eles estão rejeitando, mas a mim. Eu sou rei sobre Israel, você é apenas um juiz. Acha que eles não querem o seu julgamento, que não aceitam o seu governo? Mas é o meu governo que eles estão rejeitando. Mas já que eles estão pedindo um rei, então dê um rei a eles. E Deus orientou que Samuel encontrasse alguém apropriado. E Samuel encontrou Saul. Diz a Bíblia que Saul era um homem magnífico. Ele se exaltava acima dos demais pelo ombro, pela aparência, pela robustez, pela formosura. E representava ser um grande guerreiro. E por causa disso, então, Samuel escolheu e ungiu Saul para ser o rei de Israel. Samuel lhe deu alguns sinais e se cumpriram os tais sinais, porque Deus honra a palavra do profeta. O profeta que tem compromisso com Deus, Deus honra. Deus não honra a palavra do profeta que não tem compromisso com Deus, porque o mundo da atualidade está cheio de falsos profetas profetizando uma palavra que não é palavra de Deus, e Deus não tem compromisso com esses. Eu vejo constantemente pessoas que estão aí pregando cura, procurando médico para se curar. Por que ele cura os outros e não cura a si mesmo? Fala de prosperidade porque ele sabe que ele pregando a prosperidade, as pessoas vão lhe trazer dinheiro, então ele vai prosperar, mas não é de Deus. Ele está extorquindo as pessoas usando uma palavra distorcida da palavra de Deus. Está distorcendo a palavra de Deus em seu próprio benefício. Mas, enfim, Saul não deu certo. Saul era rebelde, era desobediente. Podia ter muita formosura, podia ter a aparência de um rei, mas não tinha coração de rei. A sua alma não era dedicada ao Senhor, ele não era sincero. Tem muita gente assim, né, que abraça a gente, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, mas você vira as costas, ele te mete um punhal nas costas. Eu bem sei do que eu estou falando, eu passei por isso quase toda a minha vida, principalmente em se tratando de ministério. Uma vez eu falava com um homem que eu considero um homem de Deus, a respeito das ingratidões que eu vinha sofrendo, e ele me disse: console-se comigo, eu passo por isso constantemente. Mas essa mesma criatura cometeu uma grande ingratidão comigo também. Então o que você pode esperar do ser humano? A aparência? Oh, ele aparenta ser um grande homem de Deus. Você viu que palavra abençoada, que pessoa grandiosa. Mas precisa ver onde é que está o coração dessa pessoa. Porque todo mundo quer ser um grande pregador, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser um grande servo de Deus. Mas os grandes servos de Deus não aparecem.
com a palavra, eles aparecem com o trabalho, eles aparecem com a obra que eles pegam para fazer e levam a efeito até terminar ou morrem tentando. São com essas que Deus conta. Deus não conta com pessoas que andam tocando trombeta diante de si. Eu sou um grande pregador, eu sou usado por Deus para levantar a obra caída, eu sou uma pessoa abençoada, onde eu chego Deus faz a obra, se eu oro a Deus Ele me ouve. Vai devagar com essa pessoa, é uma pessoa perigosa. Bom, Saul não deu certo. Então, quando ele desobedeceu a Deus e Deus resolveu que Saul não teria mais oportunidades, porque quem decide quem vai ter mais oportunidades ou não é Deus. Ele é o dono da vida, é o dono do mundo, é o dono do universo, é o dono da oportunidade, é o dono de tudo. Como é que nós vamos questionar com ele? Alguém poderia reclamar? Tem gente que reclama. Tem pessoas de 80, 90, 100 anos aí sofrendo, não morre. Tem criancinha morrendo pequena. Deus é o dono da oportunidade. Se Ele não deu oportunidade para a criança viver, paciência. Se Ele deu oportunidade para a pessoa viver, aproveite. Aproveite, porque é uma vez só, não vai ter repeteco. E acabou a oportunidade para Saul. Enquanto Samuel orava, o Senhor disse: olha, pega um pouco de azeite, eu vou mandar você ungir alguém como um rei lá na cidade de Belém. Você vai ungir um filho de Jessé, mas não disse qual. Às vezes Deus não revela certas coisas para que nós aprendamos uma lição. Não é que Ele é de mistério. Deus não é Deus de mistério não, tá? Deus é Deus de revelações. Deus é Deus de clareza, Deus é Deus de sabedoria, de discernimento. Ele não é Deus de mistérios. Eu não concordo com essa expressão, eu acho um absurdo. Como assim Deus de mistério? Então faz injustiça com quem não conhece a palavra de Deus? Não, mas acho que todo mundo tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Essa semana eu encontrei um senhor, ele é professor, foi diretor, não vou dizer o nome dele. Encontrei com ele, cumprimentei e ele lembrava de mim. Fazia muitos anos que eu não via ele, nem ele a mim, mas ele já deve estar lá com seus 80, 90 anos, está forte ainda, está andando pela cidade sozinho. E eu pensei depois, por que não parei para falar da palavra de Deus para ele? Mas o momento não era propício, né? A gente estava num lugar público e tinha muitas pessoas e certamente ele já ouviu. Se Deus não tocou no meu coração ali para falar da palavra de Deus para ele, é porque não houve oportunidade. Então eu tenho que respeitar, não era realmente o momento. Mas a gente se preocupa, puxa, ele já está de idade, quem sabe agora ele ouviria a palavra de Deus, quem sabe agora ele teria um coração mais quebrantado, teria mais sabedoria. Não teria. As pessoas não mudam. A pessoa só muda se ela quiser, se ela deixar Deus fazer a mudança na vida dela. Senão ela não muda. E com certeza ele rejeitaria, como deve ter rejeitado tantas outras vezes, quantas o Senhor enviou alguém para lhe falar do Evangelho. Não é porque a idade chegou que ele vai ter mais sabedoria do que ele tinha quando era novo. Não depende da nossa sabedoria. Depende apenas de ter um coração humilde, quebrantado, para reconhecer: eu sou um pecador, Jesus Cristo é meu Salvador. É isso que nós precisamos, nos humilhar na presença de Deus. E se ele rejeitou a vida toda, dificilmente ele vai aceitar agora no fim da vida. Enfim, segui meu caminho, pensando nessa reflexão, imaginando como seria falar do amor de Deus para ele. Há outras pessoas com quem eu falei, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, mas as pessoas estão com o coração cheio de religião. Enquanto não esvaziar a mente, o coração da religião, a pessoa ela não vai abrir o coração para o Senhor, mostrar para Ele a verdade, mesmo porque muitas vezes a pessoa não quer ver a verdade. Eu sei como foi comigo, eu fui tão religioso e quando me confrontaram, quando me puseram na parede, eu não queria ver a verdade. Mas eu senti que somente eu e a minha família perderia se eu não ouvisse a verdade, se eu não admitisse a verdade. Por isso abri o coração e disse: Senhor, ilumina minha mente e me mostra o caminho da verdade. De qualquer forma, em qualquer situação, em
qualquer religião ou sem nenhuma religião. É difícil, não é fácil, não é para qualquer um. Mas o Senhor fez a obra. Hoje estou aqui, graças a Deus, livre desse conceito de religião, livre dessa dominação religiosa na minha mente, pronto para pensar fora da caixa. Pensa fora da caixa, sai da caixa para pensar. Se você ficar dentro da caixa, vai pensar o que está dentro da caixa. Sai da caixa para você enxergar a realidade. Sai da caverna. Olha o mito da caverna. Sai da caverna. Venha ver o que é a vida aqui fora. Enquanto você ficar preso nessa caverna, só vai ver sombras e mais nada, e nunca enxergará a verdadeira luz. Samuel agora se encontrava numa situação bastante conflituosa. Ele teria que escolher um novo rei para Israel. Mas como ele faria isso? Então Deus instruiu ele que fosse à cidade de Belém, oferecesse um sacrifício com Jessé e escolhesse dentre os filhos dele alguém que seria ungido como o novo rei de Israel. Quando Samuel chega em Belém e ele vai com Jessé ao sacrifício, ele vê Eliabe, o filho mais velho, aquele baita homem com aquele tórax, né, que aguenta pancada, aguenta dar pancada, um guerreiro nato, e ele diz assim: deve ser esse aqui. E Deus fala no coração dele: você está olhando para a aparência, você está olhando para a grandeza, para a altura dele, mas não olha isso não, porque esse não serve para mim. Eu estou olhando de uma forma diferente como vocês olham. Eu olho para o coração. Eu conheço o coração do homem. Você só vê a aparência, mas eu vejo o coração. Por isso não adianta mentir para Deus. Não adianta fingir que é bom. Não adianta fingir que é certo, que tem razão. Não adianta falar para todo mundo: eu amo Jesus, se você não ama. Porque segundo ele, quem ama ele guarda os seus mandamentos. Não é ensinar para os outros, mas viver. Você pode até transmitir, dar um testemunho, mas você precisa viver isso primeiro. Se você não vive esse amor, você não tem condições de pregar esse amor, e não adianta, você está perdendo seu tempo. Porque ninguém engana Deus. Não adianta estar engravatado no púlpito, ter um paletó bonito, ter um sapato de couro de jacaré. Não adianta ter gravata de seda importada da China, de onde você quiser. Não adianta falar bonito, porque hoje o que mata nos púlpitos são as pessoas que falam bonito. Começou a falar bonito, o pastor já separa ele para cooperador, para diácono, para presbítero, para evangelista, e de repente esse homem sai por aí se achando. Quando alguém pergunta: você é crente, irmão? Não, sou presbítero, está aqui. Você vê no Facebook, está cheio disso. Presbítero falando de tal, pastor falando de tal, doutor falando de tal, professor não sei o que. Nós não somos nada, nós somos poeira e cinza. Nós não somos nada. Aparência para Deus não significa nada. A sua carteirinha não significa nada para Deus. Se você é presbítero, você é na sua alma. Se você é pastor, você é na sua alma, apacenta as suas ovelhas. Se você é missionário, não precisa pregoar para os 4 cantos do mundo que você é missionário, nem colocar na frente do seu nome essa tarja missionário, porque você vai fazer missões, e isso faz de você um missionário. Não é o nome. Tá cheio de missionárias por aí que não fazem missão. Tá cheio de missionários por aí que não pregam o evangelho. Tá cheio disso. Tá cheio de pastores sem ovelha, sem rebanho, sabe? E para mim é uma hipocrisia sem tamanho, gente querendo se aparecer. Isaías 42, versículo 8, ele diz enfaticamente: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E não vá você pensar que idolatria é só lá na igreja romana, não, tá? Tá cheio de idolatria nas igrejas evangélicas, pessoas que idolatram pastores, que idolatram cantores, que têm seus ídolos. E tudo aquilo que toma o primeiro lugar na nossa vida é ídolo. E você presta culto a esse ídolo, você pratica idolatria. Toda vez que você agrada seu filho mais do que agrada a Deus, você está se deixando corromper, está esquecendo do Senhor.
E você não pode ser perfeito porque você é um ser humano, você nasceu pecador, mas você pode se lembrar do Senhor, e é isso que Ele espera de você, que você se lembre dEle, que você se lembre das suas leis, que você se preocupe com a vontade de Deus para a sua vida, porque tem muita gente que não está nem aí mais, não quero nem saber, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Eu fui um dia desses numa igreja e eu fiquei admirado. Eu acredito até que aquele coitado é um rapaz bem intencionado, acho que foi simplicidade, porque ele começou a pregar, pregando bem, ele falou muito bem, ele tinha uma boa palavra, e eu cheguei na igreja e o irmão perguntou para mim, o porteiro perguntou para mim, você é presbítero? Eu disse, eu sou apenas um homem de banco, estou sentado aqui, deixa eu quietinho aqui. Aí eu sentei lá no último banco, perto de um casal, e fiquei acompanhando o culto. Estava indo muito bem, ele começou a pregar e ele tinha uma boa palavra, mas lá da metade para frente da palavra, ele começou a gritar. Ele perdeu o controle da tonalidade da voz, e isso é emoção. A emoção é uma porcaria. A emoção desgraça a vida da gente em qualquer situação. Ele começou a gritar, falar alto, e a voz dele ficou afetada, e ele não conseguiu mais controlar. Coitado, né? Aí de repente ele saiu com uma besteira. Ele estava pregando sobre Samuel, a chamada de Samuel. Quando Samuel era pequeno, foi entregue no templo aos cuidados do sacerdote ali para servir a Deus. E lá no meio da noite, Deus chamou Samuel. Samuel, ele correu no quarto de Eli e disse, Senhor, eu vim aqui porque o Senhor me chamou. E Eli falou, eu não te chamei, pode voltar e deitar. Ele voltou para deitar. Quando ele deitou, o Senhor chamou ele de novo, Samuel. Ele correu lá outra vez e Eli pensou, puxa, eu acho que o Senhor está chamando ele. Olha, Samuel, volta para tua cama, deita, porque eu não te chamei. Mas se te chamar de novo, você responde assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele estava pregando muito bem, até nesse ponto. Aí ele começou a dizer que Deus chamou Samuel porque era uma criança. Porque Deus chama o novo porque o velho não dá certo. Porque Deus quer o novo, o velho Deus não quer mais. Eu falei, meu Deus, se perdeu tudo. Sabe, quando a pessoa começa a se sentir um grande pregador, ele se perde na pregação. Aonde está escrito que Deus não usa os velhos? Deus não usa o soberbo, Deus não usa o arrogante. Mas Deus usa qualquer pessoa, Deus usa o homem, Deus usa a mulher, Deus usa o novo, Deus usa o velho, Deus usa a criança, Deus usa o adolescente. A pessoa tem que abrir o coração para Deus, deixar Deus entrar no coração dela, falar com ela, ouvir a voz de Deus, e Deus usa a pessoa sim. Mas não é por causa da idade. Samuel não foi chamado porque era novo. Em primeiro lugar, Samuel foi chamado porque ele não era da linhagem de Arão. E Deus estava ali rejeitando a linhagem de Arão porque eles haviam cometido pecados gravíssimos. E Deus ainda falou para Samuel, enquanto falava com ele na primeira vez, Deus falou para ele, olha, eu jurei uma vez que o sacerdócio seria para sempre de Arão, mas hoje, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Então não depende da idade, não depende de sabedoria humana, depende do coração aberto, depende de ser humilde o bastante para reconhecer que não é nada, que está apenas sendo usado por Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa de arrogância, deixa de achar que você é alguma coisa, que sabe alguma coisa. Primeira carta aos Coríntios, Paulo fala claramente, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras, nem com persuasão humana, nem com sabedoria humana, mas em demonstração de espírito, de poder, na humildade da carne, de reconhecer, eu sou um pecador e Jesus Cristo é o meu Salvador, é Ele que eu tenho que honrar. Como disse João Batista, é importante que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça cada vez mais e que eu nunca apareça. Ninguém precisa saber quem sou eu, nem meu nome, nem o cargo que eu exerço na igreja, nem se eu frequento a igreja, nem qual igreja. Tem pregadores que quando vão visitar uma igreja e chega lá e alguém não conhece ele, não chama para o púlpito, ou conhece e não chama, ele fica todo ofendido. Que ofensa, onde já se viu, me deixar aqui. Cara, isso aqui é um lugar melhor para sentar do que no meio do povo? Que é um lugar
lugar mais confortável, mais gostoso, para ficar bem à vontade, para ouvir bem a palavra de Deus, para apreciar os louvores, para adorar a Deus com liberdade do que ali no meio do povo, é muito bom sentar ali. Eu não desprezo um convite quando alguém diz: olha, você vai ministrar a palavra hoje, então senta com a gente aqui na frente. Eu não desprezo. Mas, do contrário, para mim sentar no meio do povo, estou no meio da minha família, a família que vai morar comigo no céu. Nunca pense que você é alguma coisa. Nunca se ache arrogante demais para pensar que você merece alguma coisa. Você não merece nada, eu não mereço nada, não merecemos. Somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque Ele tem paciência demais com a gente por tantos pecados que nós cometemos. Agora começa a pensar direitinho: quem é você, quem é Deus, para ver se você merece alguma coisa, para ver se você é alguma coisa. Deus é tudo, Ele é real, Ele é vivo, Ele nunca vai mudar. Nós somos transitórios, nós não somos reais. Nós somos criança hoje, jovens amanhã, velhos depois, defuntos depois. Nós não somos nada. Deus é grande, nós somos muito pequeninos. Olha o mapa do céu desses que são tirados pelos satélites aí. Olha uma dessas fotos que o Hubble mandou para a Terra, e você vai ver a insignificância do ser humano e a grandeza de Deus. Quando todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, ele olhou para Jessé e disse: olha, o Senhor não escolheu nenhum desses aqui. Acabaram-se os seus filhos? Ele disse: não, tem mais um, mas ele trabalha lá no campo, cuidando das ovelhas, ou seja, insignificante, trabalho simples, humilde. Um pastor de ovelha vai ser rei? Imagina. Depois ele é muito pequenino, ele é de gentil presença, ele é delicado, ele é educadíssimo, ele não serve, ele teria que ser um guerreiro. Guerreiro não pode ser educado com ninguém. Samuel disse: vai buscar ele. Não vamos comer enquanto o seu filho mais novo não aparecer aqui. Correram no campo buscar Davi, e estava lá com a harpa dele tocando e louvando a Deus com toda a alegria do coração. E quando o Davi entrou, quando ele pôs o pé na soleira da porta, o Espírito de Deus falou: Samuel, levanta e unge, porque esse é o que eu escolhi. Então, não depende da escolha humana, não depende da aparência. Às vezes as coisas são mais do que parecem, às vezes não são o que parecem. É por isso que Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Ele sabe como é que está o teu coração agora. Ele sabe como está o meu coração. Então abre teu coração, aproveita esse momento, se humilha diante de Deus, peça para Ele iluminar sua mente, seus pensamentos, peça para Ele guiar seu coração na escolha mais certa, e deixa Jesus dominar sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.